Nós lemos esses dois textos e geralmente quando a gente quer, ministrar uma palavra, um sermão textual, a gente prefere ir lendo e ministrando o que o texto está dizendo. Mas nós lemos dois textos onde fala de um rei, o rei Uzias, como ele começou, a idade ainda com 17 anos, quando ele começou a reinar, o tempo que ele reinou, mais de 50 anos. O texto começa, o primeiro texto que nós começamos a ler, fala das glórias de Uzias. E Uzias andava com o Senhor. Uzias fez o que era reto ao coração do Senhor. Uzias buscou o Senhor, porque aquele povo precisava de um rei, irmãos, que fizesse o que era reto, certo. Porque quase todos os reis de Israel que passavam, eles começavam a reinar, começavam ali fazendo a coisa certa, de repente faziam algo errado. E terminavam o reinado entregando Israel nas mãos do inimigo, com o povo derrotado, com o povo ameaçado, com o povo preso, escravo de uma outra nação. Nas grandes maioria dos reis, salvo alguns que obedeceram e fizeram o que era certo diante dos olhos do Senhor. Mas o interessante desse texto não é o que os reis fizeram, não é o que Uzias fez, mas o que eu quero destacar aqui é a parte que nós lemos, onde Isaías fala: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Alguns estudiosos mostram que Isaías, quando a gente vai ler as genealogias, a gente compara a genealogia de Isaías e de Uzias, a gente vê que eles tinham um parentesco, eles eram parentes. E se você observar, ao ler o texto, nós vamos ver que durante a fala de Isaías, ao relatar que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor, você vai observar lá na frente que ele falou: eu não posso ver, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, não faz o que é reto aos olhos do Senhor. Meu Deus, eu não posso estar vendo isso aqui. Mas quando foi isso, irmãos? No ano em que morreu Uzias. Por que o Senhor apareceu? Por que o Senhor veio nesse tempo? Por que o Senhor apareceu agora? Por que o Senhor agora revelou-se a Isaías daquela forma espetacular, tremenda? A fumaça encheu o templo. Ele viu querubins. O querubim veio e colocou uma brasa de fogo na boca dele. Ele ouviu claramente a voz do Senhor. Ele viu o trono de Deus. Uma visão sobrenatural. Mas veja bem, irmãos, por que ele teve essa visão nesse tempo? Até porque nós lemos o texto aqui de 2 Crônicas, e a Bíblia fala que Uzias o verso 8 fala que ele tinha sido, o nome dele foi espalhado à entrada do Egito, e o nome dele se fortificou altamente. Ele se tornou um homem poderoso, porque deu-se a buscar a Deus. Verso 5 diz: ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui eu quero onde você entenda: enquanto você busca a Deus, enquanto você está buscando a Deus, Deus te faz prosperar. E quando você persevera, Deus vai colocando ferramentas, graça, autoridade, poder sobre a sua vida. Enquanto você busca, Ele vai te respondendo. E aí está o detalhe que nós precisamos, irmãos: saber e ter a convicção e certeza sobre a nossa própria vida. Porque nós temos que olhar lá, você que já é cristão há muito tempo, convertido, um pouco lá atrás, quando você se converteu. E eu pergunto a você que está aqui na igreja: você se converteu de qual forma? Você se converteu, como a maioria das pessoas falam, pelo amor ou pela dor? Qual foi a sua maneira de conversão? De que forma você se converteu? Porque de fato, você já ouviu falar que as pessoas ou vêm pelo amor ou vêm pela dor. Já ouviu isso, gente? Está na Bíblia isso? Não está na Bíblia, mas essa expressão, ela existe. E eu pergunto a vocês aqui: quem aqui veio pelo amor, irmãos? Quem veio pelo amor, gente? Só Darquinha. Ah, foi mesmo. Só Darquinha e Arthur.
Crente, é bem provável, é bem certo e é bem certeza que nenhum de nós viemos para o Senhor pelo amor. Nós não conhecíamos. Como a gente vem pelo amor antes de conhecê-lo? Todos nós viemos para o Senhor ou por causa de um problema, ou porque alguém estava na igreja, ou que a gente queria mudar nosso casamento, vida financeira, saúde. Nós viemos pelo interesse, crente. Essa história que a gente veio pelo amor é um engano. Ninguém ama antes de conhecer, se relacionar, se aliançar. Não tem jeito, é conversa. Todos nós viemos pela dor, ou por um problema, ou pelo interesse. A não ser você que já nasceu na igreja como o bispinho Isaac. Cadê o bispinho? Eu não gosto que fala não. Tá ali, né? Nasceu na igreja, tudo bem, mas precisa ter um encontro com Deus e saber que Deus é bom. Precisa ter uma experiência com Deus. E nessa experiência ele tem que colocar ali o que ele precisa. Todos nós, eu por exemplo, eu vim para a igreja porque eu estava passando um momento de muita depressão, síndrome do pânico, problemas sérios. E eu percorri alguns lugares, até que um dia eu falei, eu vou vir para o Senhor, porque só o Senhor para mudar a minha vida. Gente, e não há nada de errado nisso. Não há nada de errado a gente vir pelo Senhor por causa de alguma coisa, porque Ele pode nos dar o que a gente precisa, amém? Ele pode fazer o que você precisa, Ele pode operar o que você precisa. Jesus fez um milagre na minha vida. Quem já sofreu de síndrome do pânico sabe que negócio terrível, doença terrível, toda doença é ruim, é péssima, mas síndrome do pânico, gente, é desesperador, porque você não tem nada, você não prova que você tem um problema de saúde, e você está achando que vai morrer, aí passa aquela fase, você quer morrer, já vem a depressão, aí você já não é síndrome do pânico, agora você estava correndo da morte, agora você está buscando ela, é um negócio terrível, e Deus fez um milagre na minha vida, a ponto de me curar, me transformar, mudar a minha história, a ponto de eu nunca mais ter que passar por aquelas crises terríveis como eu passava. Eu achava que chegaria até os 21 anos e estava bom demais. Eu pedi a Deus, na época eu tinha 16 anos, eu pedi a Deus, Deus me deixa pelo menos 21 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque alguns médicos que eu passei, eles falavam assim para mim, não tem jeito não, desse jeito que você está indo aí, meu filho, você vai morrer, você não tem problema aqui de coração e nada, mas você vai morrer. Aí outros falavam, fulano deu esse problema, morreu. Aí a gente endoidava. E eu pedia, Senhor, minha mãe já era na igreja, eu falei, mãe, ora por mim, eu quero chegar pelo menos aos 21 anos. Graças a Deus tem 42 e vou cumprir meu chamado na face da terra, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus fez um milagre na minha vida, coisas maravilhosas, tremendas, bênçãos sem limites. Tira um pouquinho o médio, o som para mim aí, quem está regulando o som, tira o médio um pouquinho, por favor. Gente, eu estava lá hoje compartilhando com os irmãos, tirou demais, e aí eu falando para eles, da experiência que Deus me deu no batismo no Espírito Santo, onde eu fui batizado pelo Espírito Santo. Naquele batismo, Deus me curou da timidez paralisante que eu tinha. Eu era muito tímido. Eu falando para alguns irmãos da hora, eu falei, gente, eu era tão tímido, eu não conseguia falar diante do público. Além de ser tímido, eu era muito gago, me dava gagueira, porque eu não conseguia falar, eu começava a ficar gago. A timidez era paralisante, eu ficava assim. E o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, revestido de poder, meses depois de me converter, o Senhor me curou, tirou aquela timidez paralisante, tirou algo que me impedia de relacionar com as pessoas. Jesus fez uma obra tremenda na minha vida. Irmãos, por que eu estou falando do meu testemunho diante do texto que eu li, da introdução de Uzias ao falar de Isaías? Porque Israel precisava de um rei que fizesse a diferença. Israel precisava de um rei que obedecesse ao Senhor. O interesse de Israel é que Deus levantasse um rei, pudesse obedecer à voz de Deus e seguir, pudesse se fortalecer no Senhor. Israel tinha o interesse de ser protegido, de cumprir-se as profecias liberadas pelos profetas sobre o reinado. E Uzias foi levantado ainda jovem, 17 anos. Deus foi com Uzias de uma forma extraordinária. O nome de Uzias foi reconhecido por toda aquela região do Oriente Médio. Uzias, ele se destacou na tecnologia naquele tempo, na tecnologia militar. Domos de ferro, aqueles domos que a gente vê no filme antigo,
jogar pedra de estilingue. Começou ali em Uzias, foi ele que criou aquelas armas de jogar, lançar pedra para destruir o inimigo, lançar longe. Uzias teve da parte de Deus inteligência para a agricultura. Israel começou de novo a ficar muito próspero. Lembra que o texto fala que ele se destacou na agricultura, ele se destacou no militarismo, ele foi um rei que cuidou bem do seu exército, fez uma nação forte. Quanto Uzias buscou o Senhor, Deus respondeu. Sabe, irmãos, o interesse de Deus é ver você perto dele, é você provando o que ele tem para você. O interesse de Deus é que você prove de tudo aquilo que ele pode fazer, prove do sobrenatural. Mas, mais do que isso, a ideia de Deus, o projeto de Deus é que você permaneça nele, que você fique nele, que você não saia dele, até que um dia você encontre com ele eternamente e viva com ele eternamente. Sabe, a maioria de nós viemos para Deus por causa de um problema, claro, todos nós, um interesse, alguma coisa nos levou ao Senhor. Só que quando nós descobrimos o Senhor, descobrimos que ele é bom e passamos a amá-lo. Só que tem um detalhe, irmãos, muitas pessoas se perdem no caminho, porque quando elas não agora passam por um deserto, uma situação difícil, uma situação ruim, elas passam por um problema, ou elas já foram supridas das necessidades, muitas pessoas se afastam de Jesus, vai embora, elas vão embora. Por quê? Porque já receberam a bênção. Esses dias para trás eu cheguei em um lugar, numa obra, passei numa obra, entrei naquela obra para me ver. Quando eu entrei naquela obra, estava ali um rapazinho, jovem ainda, acho que de uns 20 e poucos anos. Quando eu cheguei lá, eu vi quem é aquele rapaz. Eu vi e falei assim: rapaz, eu te conheço. E ele o seu pastor que orou por mim. Eu falei: eu lembro, rapaz, você estava com um problema. Eu falei: eu estava com um câncer aqui, ó, no meu pescoço. Câncer que deu nele, um tumor que estava exposto. Foi para Barretos fazer tratamento. E um dia ele clamando, fomos nós lá, acho que o Clebinho foi também lá. Nós fomos lá na casa dele orar e clamamos a Deus para a vida daquele jovem. Então ele começar a voltar para Barretos, aquele tumor começou já a diminuir. Quando ele chegou lá, o tumor já estava bem menor e os médicos tratou, mas quem fez o milagre foi o Senhor. De uma maneira extraordinária, aquele jovem foi curado de um câncer. Só que aí ele ficou na igreja naquela época, curou, tomou posse da cura e foi embora. Foi embora. Deve ter aqui mais uns 10 anos isso. E eu chegando e vi ele e falei assim: pois é, cara, você foi curado, que bênção, que maravilha. E aí, você está servindo a Deus? Não, estou curtindo aí. Eu olhei, vi lá fora, vi um carrão cheio de som e muitas coisas. Falei: mas você não estava buscando a Deus de uma maneira desesperada, você não estava querendo Deus? Eu, pois é, Deus é bom demais mesmo, Deus me deu a vitória. O que ele queria de Deus era só ser curado. Outra pessoa, não vou citar o nome aqui, que talvez você conheça, ela chegou na igreja, ela estava com muitos tumores, essa pessoa. Estava com um tumor no intestino, tumor em muitos lugares. E ela chegou chorando lá na igreja um dia. E falou assim: ore por mim, eu preciso de um milagre. Nós levantamos um clamor, impomos as mãos, ungimos, oramos. E eu disse para essa pessoa, Deus me levantou naquela hora, e eu declarei uma palavra dizendo: se você permanecer no Senhor, Deus vai te dar muitos anos de vida ainda. Deus te cura desse tumor, desse câncer. Se você permanecer no Senhor, Deus vai te dar muitos anos de vida na face dessa terra. Essa pessoa saiu de lá, pastor Júnior, acho que se lembra. Essa pessoa saiu de lá até animada, foi para Barretos voltar a fazer exames e consultas, e voltou de lá muito alegre, muito feliz, dizendo: eu não tenho mais câncer, estou curada. Chegou alegre, feliz na igreja, ficou uns tempos na igreja, e passou um tempo depois, a gente já via essa pessoa longe de Deus novamente. Como era pessoa conhecida, a gente via essa pessoa já não mais cultuando a Deus. Até que agora, não sei se foi o ano passado, o ano atrasado, ficamos sabendo que ela faleceu. Infelizmente veio a óbito por causa da doença do câncer. Pastor, mas Deus não curou, Deus não fez. Deus estava fazendo, irmãos. E aqui nós não vamos entrar em méritos pessoais. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Só que Deus quer se revelar a nós por aquilo que Ele é, porque de fato Ele é, não só por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Você sabe, irmãos, a Bíblia relata nesse texto que Uzias,
tinha prosperado, crescido, porém chegou o momento, mas já havendo fortificado, exaltado, já era grande, forte, poderoso, já tinha recebido, já era um rei, temido pelos demais, agora ele já não precisava mais do Senhor, teoricamente, né, irmãos? E é assim que está muitas pessoas, acha que não precisa mais de Deus, ou acha que Deus não responde, porque talvez está num deserto, porque está passando por um problema, e começa a se afastar de Deus, porque só andou com Deus por causa daquilo que Ele poderia oferecer, não por aquilo que Ele é. Olha, veja bem, mas havendo já se fortalecido, exaltou-se o coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no lugar do sacerdote. Não era trabalho do rei, era do sacerdote, mas ele já era tão poderoso, tão forte, que ele achava que poderia quebrar princípios, entrar e fazer aquilo que não cabia a ele fazer. Não mais confiou ao Senhor aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E por causa disso, irmãos, os sacerdotes entraram e disseram: o que você está fazendo? É como acontece com muitas pessoas hoje. Deus abençoa, Deus dá as coisas, Deus dá tudo, Deus dá bênçãos, Deus ergue. Meus irmãos, é o que Deus fez com minha vida. Eu estou falando aqui 21 anos de encontro, nós nunca paramos de fazer encontro. Por isso hoje eu estou levando meu filho de 12 anos, levamos minha filha, acho que o ano passado, ao encontro, porque nós não desistimos de fazer a obra de Deus. Passamos por muitas fases boas, ruins, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui estamos diante do Senhor, até aqui cremos nele, por Ele, não é só por aquilo que Ele está nos dando, mas por aquilo que Ele é. Passamos a amá-lo de verdade, e não vimos para Ele somente por causa agora de um problema, buscamos a Ele por aquilo que Ele é. E como é bom você chegar diante do Pai e sentar e falar: Pai, eu não quero pedir ao Senhor um carro, eu não quero pedir ao Senhor uma bênção, eu não quero pedir ao Senhor mais saúde, eu não quero pedir, Senhor, eu quero a sua bênção, eu quero estar aqui nos teus pés, estar aqui diante do Senhor, eu quero ser seu, eu não quero coisas, eu quero o Senhor. Muitos de nós só estamos à espera de um milagre, à espera de uma bênção, à espera de que Deus faça alguma coisa, sendo que Deus já fez, moveu os céus e terra, já nos deu Jesus. E lembre-se, por causa dessa atitude de Uzias, irmãos, veio uma lepra na mesma hora, na testa de Uzias, aquele rei poderoso, forte, inteligente, capaz, tantas bênçãos, deixou o Senhor, já não precisava mais de Deus, né? Deixou o Senhor. Por causa disso a lepra veio, aquela glória, aquela maravilha que ele tinha, o palácio que ele morava, teve que se retirar do palácio, morar em outro lugar, teve que o filho dele despachar no trono, no palácio por ele, porque ele não podia agora ficar perto de ninguém, porque era leproso. A glória se foi, acabou a glória, e por isso ainda, alguns anos ele ficou ainda no trono, porque ele estava vivo. E por causa disso, Deus não vinha sobre aquele povo, Deus não se apresentava diante daquele povo, Deus só veio se apresentar, Deus só veio se revelar na morte do rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono. Deus ficou distante daquele povo durante todo aquele tempo, irmãos. Porque o que aquele povo queria era só bens, coisas. O que aquele povo queria era só mais uma bênção, era só o meu problema, resolver a minha situação, resolver as minhas finanças, resolver o meu casamento, resolver a minha empresa. Olha, eu preciso, e vou orar 7 dias para Deus fazer uma campanha de oração, para Deus mudar a minha história financeira. E nós vamos fazendo nessa e nessa, e esquecemos de relacionar com o nosso Pai. Por isso Ele não se revela. Por isso, de fato, Ele está abençoando o povo, está dando coisa para o povo. Dá, faz. Mas melhor do que isso, melhor do que ser curado de um câncer, é você ter a eternidade, saber que você é eterno com o Senhor, é saber que você é salvo em Cristo Jesus, é saber que você sabe de fato para onde você está indo. É claro, é maravilhoso ser curado, é maravilhoso ser abençoado, é maravilhoso receber uma bênção, é maravilhoso ser edificado, mas melhor de tudo isso, irmãos, é sabermos que nós temos a presença dEle. Eu quero chamar você, desafiar você a começar a buscar a presença. Busca Ele por Ele, até que nada mais importa. Busca Ele, porque as coisas já não importam, o que importa é ter Ele. Imagine só se Uzias tivesse
perseverado. Imagine só se Uzias não tivesse enchido o seu coração de orgulho. Imagine só se Uzias não tivesse esquecido do Senhor. Imagine só se você não tivesse parado, irmãos, desistido. Imagine só se você olhar para Deus como Ele é, não sobre aquilo que Ele pode te dar. Veja bem onde você pode chegar. Quanto vale uma alma? Quanto vale você ver a presença de Deus, saber que Ele está na sua vida, saber que Ele tem você. Nos dias de hoje todo mundo tem Deus, todo mundo anda com Deus, todo mundo tem interpretação da Bíblia. Você vai falar da Bíblia, as pessoas querem vir para a discussão religiosa. Você vai anunciar e falar de Jesus, as pessoas já vêm ofender líderes religiosos, e aquela guerra religiosa, e todo mundo se acha apto a falar de Deus. Mas eu quero perguntar para você, quantas dessas pessoas de fato Deus tem elas? O quanto Deus te tem de verdade, irmão? Você que vem aqui na igreja, senta aqui de costume, vem aqui receber a palavra de costume, vai numa célula às vezes de costume, vai orar de manhã pedindo a Deus: Deus abençoe meu dia, Deus abençoe meu trabalho, Deus abençoe minha casa. É errado falar isso? Não é errado, mas tem muito mais. Deus, eu te quero durante todo o dia. Deus, eu quero o Senhor do meu lado, eu quero estar no Senhor. Quantos têm esse tipo de oração? Poucas pessoas. Quantos gostam desse tipo de mensagem? Poucas pessoas. Mas o que vale é isso. O que Uzias falou? Os meus lábios é impuro, eu habito no meio de um povo impuro. Eu estou habitando, porque é naquele reinado que ele habitava, junto àquele povo que ele habitava, que ele vivia. Mas no dia que Uzias morreu, o dia que o rei Uzias partiu, o trono recebeu agora o Rei dos Reis. Ele veio sobre aquele povo para mudar a história daquele povo. Começou a falar para Isaías o que precisava fazer. Toma uma atitude agora, Isaías. Toma uma atitude diante desse povo. Começa a falar, eles não vão entender, eles não vão ouvir, mas revele-se com poder e com ousadia na vida desse povo. Faça a diferença. Irmãos, mais do que uma bênção, Deus quer revelar-se a você como um pai, como seu supridor. Mais do que uma vitória, irmãos, você tem a eternidade. Mais do que só um pedido, irmãos, você tem Ele. Amém? Fique de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem pessoas que veio aqui, está passando dias, você está muito distante de Deus. Talvez você está precisando de coisas. Talvez você está precisando de um milagre. Talvez o que você precisa é de uma cura. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo que eu falei foi um talvez, mas o que de fato você precisa é da presença de Deus. E eu pergunto a você, querido, Deus quer te ter por inteiro, e não quer somente que você diga que tem Deus, que anda com Deus, que você é de Deus. Não, Ele quer ter você a ponto dele falar ao seu coração, a ponto dele bradar e você ouvir: não vai por esse caminho, não faça isso, não ande por aquele caminho, e você ouvi-lo, a ponto de você enxergá-lo. Deus nunca quis se esconder diante dos seus filhos. Deus nunca quis ficar escondido em um lugar escondido. Por isso, naqueles dias que Uzias morreu, que o orgulho se foi, a desobediência, Deus se apresentou, Deus se revelou diante do seu povo. Deus não quer ficar escondido diante de você. E se Ele ter você, meu irmão, você de fato pode todas as coisas. As demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Tudo que você precisa. Porque qual é o filho que precisa de um pão e o pai vai dar pedra? Mas mais do que o pão, irmão, vale a presença dele. Amém? Mais do que a comida, vale a presença dele. Por isso Davi, ele disse: uma coisa eu faço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Por isso Davi, ele vai dizer no Salmo 23, Ele é meu pastor e nada vai me faltar. E no verso 6 ele diz: certamente a bondade e a misericórdia dele me seguirão, e eu habitarei por todo sempre na casa do Senhor. Davi estava dizendo: eu quero é Deus. Até que nada mais importa, eu quero é Deus. Eu quero é Jesus, eu quero é a presença, eu quero é vê-lo, eu quero é ser tocado por Ele. O que eu quero é uma experiência.
eu quero ver a glória, eu quero ver o poder, eu quero ver a graça, eu quero ver a fumaça, eu quero tocar nas orlas dele, eu quero ter uma experiência com ele, porque quem tem uma experiência com ele não se desvia, não cai, não se afasta, não morre por uma lepra, não fica para trás. Quantas pessoas, irmãos, ficaram para trás? Esse ministério tem 13 anos. Se todas as pessoas que passou por esse ministério estivessem aqui, irmão, essa igreja não caberia. Por que você acha que nós criamos um templo desse tamanho? Não caberia as pessoas. Se todos que passou por esse ministério estivessem aqui, essas galerias, que por enquanto estão vazias, estavam todas cheias. Ah, mas foi culpa da igreja. Ah, foi o pastor. Ah, foi fulano que fez. Ah, gente, o que vale o culpado, sendo que as pessoas deixaram Deus. Não adianta culpar ninguém. Não vai valer a sua culpa como desculpa. O que vale, meu irmão, é onde você está hoje. Onde você está hoje? Para onde você vai? Qual o caminho? Qual o próximo passo? Até que nada mais importe. Quem é realmente o seu Deus? Levanta a sua mão direita para os céus. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Isaías via a corrupção, via tudo que não prestava, profetizava sem ver Deus. Era um profeta que só ouvia, mas o dia que ele viu o Senhor, que os lábios receberam o fogo de Deus, ele passou agora a não só ouvir, ver, ser tocado para tocar, até que nada mais importa, até que os problemas já não são obstáculos, os desertos não nos afastarão do Senhor, os problemas serão enfrentados em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, igreja, você precisa dele, não é só da bênção dele, não é só do que ele pode oferecer, mas você precisa dele, não é da bênção dele, é dele. Vamos lá, igreja do Senhor, reaja com fé hoje, abrindo o seu coração, deixando ele te tomar, para que você seja dele de verdade. Tu é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Seja cheio dele hoje, do jeito que você está. Seja cheio da presença dele, do amor dele. Seja cheio do espírito dele. Seja cheio do fogo dele, da graça dele, da bondade dele. Porque onde ele está, aí a liberdade. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Só coral de uma devoção ao Rei nessa noite, coração de satisfação, de alegria, porque Ele se faz presente neste lugar, sobre a sua vida. Deixa Ele te ter nessa noite, irmão, até que nada mais importe. Ele é o Rei da igreja do Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos, te amamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos. Coloca a mão no seu coração. O Senhor é que sonda os corações e conhece. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Irmãos, queridos, para encerrar, além da profecia também, há notícias
projeto para a construção do terceiro templo em Israel. E as profecias dizem que quando houver isso é porque é o tempo de Jesus voltar. O templo depois ele foi destruído, foi construído novamente e foi construído, pela última vez, a segunda vez, reconstruído, o segundo. E Deus não permitiu mais que o templo fosse construído. Depois de Jesus, ele disse: não haverá pedra sobre pedra. De fato, o templo foi destruído, o templo de Herodes, e tinha sido o que reconstruiu ele, Roma veio, devastou tudo, Roma destruiu. O templo até então, o templo de Salomão, que foi feito em cima da rocha onde Abraão ofereceu Isaac. E naquele lugar profético, a gente sabe que lá hoje os muçulmanos têm a mesquita e não tem lugar de culto, é a mesquita fechada. E Deus não permitiu que esse templo fosse aberto. Porque se você for em Israel agora, no Muro das Lamentações está cheio de gente batendo a cabeça no muro. Judeus, cristãos e gente de tudo que é religião está lá orando. Porque dentro da mesquita não pode, ninguém entra. E eles ficam no muro, que é no lugar onde foi feito o templo. Onde tinha a arca da aliança, a presença de Deus. Onde tinha o santo lugar onde Deus vinha e falava com o sacerdote. E Deus, depois de Jesus, disse que aquele templo seria derribado, não haveria pedra sobre pedra. Por quê, irmãos? Porque Deus queria habitar em um outro templo, sem que você precisasse deslocar daqui somente para cultuar naquele templo. O templo é o seu coração, igreja. O templo é o seu coração. Por isso não se permitiu, depois de Jesus, erguer aquele templo novamente. Porque já pensou, irmãos, as pessoas saem daqui para ir lá no templo, orar lá no templo, e elas acham que Deus só está lá. Deus quer habitar no seu coração. Eu pergunto a você, irmão, tem o seu coração de verdade? Ele possui o seu coração, a ponto de dizer: eu posso entrar aí, eu posso falar, eu posso morar aí. Veja bem, o rei quer morar em um lugar onde aparentemente é um lugar não bom de morar, que é o nosso coração, que às vezes é tristeza, às vezes é batido, às vezes tem ódio, tem rancor, tem mágoa, tem raiva. Deus quer morar aí, crente. Deixa Ele morar, deixa Ele fazer de você uma morada, deixa Ele te ter de verdade. Pare de buscar Deus só por aquilo que Ele tem, busque por aquilo que Ele é. Deixa Ele te ter de verdade, e aí de verdade nós andaremos em novidade de vida, amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus.